Boa noite, olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui o nome do nosso encontro. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu colocar aqui o nome, fixar no comentário. Consegui deixar fixo, eu tô melhorando, hein? Depois de tantas lives a gente vai aprendendo a não atrapalhar o sistema, como diz o Marcos, né? Às vezes a gente acha que o celular não funciona, que as coisas não funcionam, mas é o operador, né? O BIOS, né? Que tá entre os dois, mexendo no sistema que não funciona direito. Mas tá tudo bem, vai dar tudo certo, sempre. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e falando do quê? Falando de uma coisa que eu amo, que é Munaiki. Eu resolvi fazer essa semana Munaiki, porque o povo não aguenta mais me ouvir falar de Munaiki e não saber o que é. E quando eu paro para explicar, senta que lá vem a história. Então eu precisei de 5 dias, uma semana inteira, para que a gente vá conversando aos pouquinhos e eu te conte tudo sobre o que é esse caminho, sobre o Munaiki, esse caminho que mudou a minha vida. Então eu vou contar um pouquinho, porque tem gente que não me conhece. Graça, amor da minha vida querida, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. E para começar essa nossa conversa, eu vou me apresentar, porque pode ser que seja a primeira vez na vida que você está vendo a criatura aqui, tá? Eu sou Maria Tereza Mantelli, eu sou mentora de autoconhecimento. O que é isso? Eu sou terapeuta, eu sou coach, mas eu junto tudo e trago também a minha experiência pessoal nessa história toda. Mais de 15 anos, né? Eu fui fazer a conta, achei tanto, né? Mas é isso mesmo, na estrada do autoconhecimento, com muitas ferramentas, trabalhando com muitas técnicas. Já escrevi um livro, eu dou palestra, faço atendimentos, enfim, cursos, enfim, sempre ajudando as pessoas a se amarem mais. Eu acho que essa é a função do autoconhecimento, a gente se conhecer pra gente se amar mais. A gente não ama a pessoa que passa na rua do outro lado, você não ama o desconhecido, né? A gente ama quem a gente conhece. Pensa na tua relação com o amor da sua vida, como foi. Você olhou, aproximou, conversou, conheceu, né? Dali provavelmente surgiu uma amizade e isso, com o passar do tempo, virou amor. Esse processo com a gente não é diferente, né? A questão é que a gente nem se olha, né? E quando se olha rapidinho, olha e acha defeito, né? Mas eu tô falando em enxergar, a gente se olhar, a gente se entender, né? Hoje uma pessoa me perguntou quanto tempo eu faço um processo de autoconhecimento. Eu falo, amigo, é pra vida toda, porque a hora que você se conhece, você muda e aí você vai precisar se reconhecer, né? E esse processo para quê? Para você, por que o autoconhecimento? Né? As pessoas, quando a gente pergunta assim, você se conhece? A primeira coisa que as pessoas falam, sim, me conheço, claro que eu me conheço, eu tô andando comigo há 53 anos. Você acha que eu não me conheço? Pois é, aí a gente começa a conversar e descobre que um monte de coisa que a gente acha que é nosso, não é nosso. A gente comprou ideias, a gente comprou narrativas dos outros, verdades, crenças. E aí quando você começa a devolver para os remetentes aquilo, o que sobra? O que sobra? E muitas vezes a gente não se encontra. E aí vem aquelas pessoas, né, que eu sempre comento, fazer terapia com 50, 60 anos, que está bem financeiramente, que tem uma família bacana, mas a pessoa chega para mim e fala, Tereza, eu tenho um vazio aqui dentro de mim. Um vazio aqui no peito. Não sei se você já sentiu esse vazio no peito. Esse vazio no peito é a falta de você mesmo. É a falta da conexão com você mesmo. E é isso que o autoconhecimento vem te devolver. Ele vem resgatar esse reencontro com a tua essência. Com a essência que tem dentro de nós. Mas que na correria do mundo, a gente acabou deixando isso em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano e fazendo essa desconexão. Nós estamos num momento
que nunca se falou tanto de autoconhecimento. Eu fico muito feliz quando eu assisto uma entrevista, quando eu vejo Cortella, Karnal, Clóvis de Barros, Monja Cohen e tantas pessoas falando sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Eu não sei se você sabe, né, mas foi feita uma pesquisa, e também acho que nem precisaria de pesquisa para isso. Na hora da contratação numa empresa, as pessoas são contratadas pelo currículo, pelo lado técnico. Mas a maioria das demissões é por causa do lado humano, da dificuldade dos relacionamentos. A dificuldade das pessoas se relacionarem com outras. E sabe por que isso acontece? Porque elas não sabem se relacionar com elas mesmas. Como é que ela vai se relacionar com o outro? Então agora nesse momento em que as pessoas, nós fomos isolados, né? Nós fomos colocados para pensar. Estamos dentro das nossas casas, espero que você esteja podendo estar dentro da sua casa, e a gente foi colocado para se olhar. Então está acontecendo, e esse é algo muito real que está acontecendo, o movimento das pessoas, né? Algumas não suportarem isso, fica pesado demais, e outras se surpreenderem com isso, com a dificuldade, com a dor muitas vezes de se olhar talvez pela primeira vez na vida, dependendo de quanto tempo ela viveu, é a primeira vez em que ela está sozinha com ela, sem as distrações do mundo. Sim, nós estamos no mundo relacional, lá fora a gente se relaciona, mas é eu achar o equilíbrio, o ponto do meio entre eu estar neste mundo horizontal lá fora e no meu mundo interior. Eu falo que é o plano horizontal e o plano vertical. O vertical é aquele da nossa mente conectado com o nosso coração, acima e abaixo. E essa conexão, a gente na correria da vida, a gente perdeu isso. E também por questões culturais, né? Se a gente for pensar hoje no Ocidente, no século XXI, é muito lá fora, é muito fazer, o ter. O que você encontra uma pessoa na rua que você não vê há algum tempo, ela pergunta pra você, e aí, tudo bem? O que você tá fazendo? Dificilmente ela vai perguntar, como é que você está? O que você está sendo? Hoje na minha lista de transmissão do WhatsApp, eu lembrei para as pessoas, falei, gente, calma, você é um ser humano e não um fazer humano. É ser, é o estado de ser, e esse estado de ser a gente encontra aqui, nessa conexão com a gente mesmo. Então o papel das inúmeras ferramentas que existem de autoconhecimento é te promover esse reencontro consigo mesmo, com a sua verdade. É incrível, né? O poder da palavra verdade, né? Até na Bíblia é citado, né? A citação de conhece a tua verdade te libertará. Sim, qual é a sua verdade? Como eu disse no começo, a gente comprou muitas verdades de outras pessoas, da família, da sociedade, do sistema, e perdemos a conexão com a nossa verdade. Então tudo isso são os benefícios que o autoconhecimento traz. É algo simples, que já está dentro de você. No autoconhecimento a gente vai tirar essas camadas. Eu brinco que autoconhecimento é um processo de desilusão. Você vai acabar com as suas ilusões. E abençoada desilusão, gente. Bendita desilusão. Você quer viver iludido para o resto da sua vida? Eu acho que a desilusão vem justamente trazendo a luz, a verdade que vai te libertar. E o autoconhecimento envolve tudo isso. Né? Também as pessoas me perguntam, precisa de terapia para fazer autoconhecimento? Como é que é? Eu não consigo fazer sozinho? Sim, você pode começar a exercitar autoconhecimento agora, aí na sua casa, se observando. Lembra que eu falei que tem que olhar primeiro? Se observando, como é que você tá? Como é que tá teu corpo? Como é que está a tua mente? Como é que estão as suas emoções? Como é que está a sua conexão com o sagrado, né? Físico, mental, emocional, espiritual, o básico. Né? Então, como é que está teu corpo? Você está sentado de qualquer jeito, em cima da perna, está com dor nas costas? Comece a se observar. Como é que teu corpo funciona? Né? Você precisa de quanto de água, quanto de descanso? Qual é a hora boa que você sabe que se você dormir aquela hora e acordar naquele outro horário, você vai ter energia, disposição? Autoconhecimento começa assim, nesse básico, não é só peregrinação para um ashram na Índia, isso é muito legal, mas não é só isso.
né? Não é fazer só o caminho de Santiago de Compostela, que também é maravilhoso, mas é a gente se observar no dia a dia, como eu funciono. Porque, afinal de contas, nós viemos sem manual de instrução. Minha professora de filosofia, ela diz, você compra um liquidificador que tem 2 botões, 2 velocidades. Vem um manual de instrução em 4 idiomas. A gente não tem, a gente que é tão complexo, não tem manual de instrução. Então, o autoconhecimento é você escrever o seu manual de instrução daquilo que é melhor. E se prepare para fazer várias edições do seu manual. Pois, como eu disse, a hora que você se conhece, se reconhece, se entende, você muda e aí o processo tem que começar de novo. E a gente vai, eu tenho certeza que no último suspiro nós vamos ter o melhor insight da vida. Não tenho a menor dúvida disso, de que até o final a gente vai estar aprendendo e vai estar se reconhecendo e descobrindo aspectos nossos. Porque eu penso como eu penso. Coloca uns porquês na sua vida. Comece a se perguntar por quê. Por que eu faço isso? E você vai, né? Eu falo que isso já é uma segunda camada do autoconhecimento. Primeiro é observar. Segundo, começar a se perguntar por quê. Por que eu penso desse jeito? Por que eu acho isso? Por que eu reajo dessa forma? Então, quando você começa a fazer essas perguntas profundas, gente, é um buraco sem fundo, tá? A hora que você começa a fazer essas perguntas, fazer um processo que eu chamo de escavação, sabe o que vai acontecer nesse processo de escavação? Você vai encontrar um tesouro. Você vai encontrar um tesouro escondido lá dentro. Um tesouro que nós escondemos por proteção, por medo, e nós esquecemos que nós escondemos. E aí a gente vai passar a vida toda procurando isso que já está dentro de cada um de nós. E nesse processo que eu acompanho as pessoas, faço ao lado delas, seja através de palestras, de livros, de atendimentos, eu utilizo várias ferramentas. Né? O jogo Mahalila, talvez você conheça o jogo Mahalila, que eu utilizo muito, as minhas ferramentas de EFT, barras, cura quântica, todas ferramentas que eu utilizo para ajudar a pessoa. Ferramenta é o quê? Ferramenta é uma coisa que você usa para te ajudar no processo. Você quer colocar um prego na parede, se você bater com a mão, vai te machucar e não vai resolver. Então você pega um martelo, que é uma ferramenta. Tudo que a gente vê, mapas numerológicos, astrológicos, todas essas técnicas, Teta Healing, tudo são ferramentas para você se conhecer melhor. Mas é um processo que você pode começar a fazer aí mesmo agora, através da sua autoobservação. E de todos esses processos, lembrando, qual é o objetivo de qualquer um desses processos de autoconhecimento? Resgatar o autoamor. Resgatar a tua essência, resgatar a tua conexão com você. E uma dessas ferramentas que eu utilizo é o Munai-Ki. Eu costumo dizer, e também por eu dizer sempre isso, eu quis fazer essa semana, a semana Munai-Ki. Eu costumo dizer que Munai-Ki não é para todo mundo, tá? Ou melhor, o Munai-Ki é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o Munai. Por quê? Porque pode não ser o teu caminho. E por isso que tem tantos caminhos, tantas opções de autoconhecimento, muitas técnicas, porque você vai naquilo onde você se identifica, aquilo que faz sentido para aquele seu momento de vida. Tá? O Munai-Ki, ele é um caminho xamânico, né? Que vamos precisar entender, né? Eu sei que tem gente que sabe o que é, mas tem gente que não sabe. O xamanismo não é religião, não é uma filosofia de vida, é uma reconexão com a natureza, com os processos da natureza. Ele existe há milhares de anos. O que aconteceu? O homem mais primitivo começou a perceber, né, a influência da lua, do sol, as marés, as plantas, as estações. E a partir daí, ele começou a usar isso a seu favor. Todo mundo sabe, né, que se cortar cabelo na época da lua crescente é melhor para ele crescer. Você quer começar a fazer uma dieta, começa na lua minguante. É o externo e o interno que não existe, é uma coisa só. Na nossa mente, na nossa visão, na limitação dos nossos 5 sentidos, é o lá fora e o aqui dentro. Mas se a gente pensar no nome natureza, a natureza lá de fora, as árvores, as montanhas, as cachoeiras, seja lá o que for, e a minha natureza interna, por que será que é o mesmo nome? Por que você fala, isso não é da minha natureza? Por que será que a gente usa natureza para os dois? É uma coisa só.
Na verdade é uma coisa só. Então o xamanismo ele vem de várias técnicas, de várias maneiras de você lidar com os 4 elementos, com a natureza, com o sol, com a lua, com a terra, essa conexão profunda e usar essa conexão profunda a seu favor, usar os elementos, usar a natureza para você se alinhar aqui dentro, para você se alinhar, para você trazer o encontro com essa essência. Pensa um pouquinho, você já faz práticas xamânicas na sua vida sem saber. Você não tá bem, né? Tá triste, não tá bem. O que você resolve fazer? Tomar um banho. Eu vou tomar um banho. O que é isso? Essa conexão com a água. Isso é xamanismo. A água, né? A água representa as emoções, limpar. Né? E a gente vai, instintivamente vai e coloca a água. E entra num banho para você se sentir melhor. Isso é xamanismo. Isso é a base do xamanismo, né? Eu quero fazer um ambiente aconchegante. Vamos colocar uma vela, um fogo ali, né? Os incensos que a gente coloca para purificar, né? Muita gente que usa incenso, faz defumação, coloca aquilo para fumaça, para o ar levar e limpar o ambiente. Isso são práticas xamânicas. Colocar o pé na terra. Estou muito tenso, estou muito nervoso. Você nunca ouviu falar de xamanismo, mas você tem alguma coisa dentro de você que diz, vai colocar o pé na terra, vai lá sentar na grama. Uau! E aí acontece algo dentro de você. Então o xamanismo ele vem aí sobrevivendo há tanto tempo, ele vem e ele tem várias vertentes, porque quais são as diferenças desses caminhos? Às vezes você conhece falar o xamanismo pelo mundo, ele está ligado à região que ele tá, onde ele nasce. Né? E nessa região ele tem uma natureza específica, ele tem plantas específicas que dão naquela região, as pessoas têm costumes específicos, e aí ele forma uma série de rituais, eles são uma série de costumes daquela região. Então talvez você conheça ou já tenha ouvido falar de vários tipos de xamanismo, mas é porque foi para atender a necessidades daquele povo, daquela região do planeta. Dito isso, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Munay-Ki é xamanismo. Ele vem dos Incas. Incas aqui, América Central Sul. E ele é antes de falar um pouquinho do que é o Munay-Ki, deixa eu falar um pouquinho da civilização Inca. Gente, eu sugiro que vocês um dia parem para ler um pouquinho sobre os Incas. Os Incas, eles tiveram uma infelicidade histórica. Eles aconteceram na mesma época em que estava todo mundo olhando para a Europa. E aí não olharam para cá. Aconteceu isso com os Incas, com os Maias, com os Toltecas, aconteceu com os Astecas, com todos esses povos, aconteceu aqui. Porque as pessoas estavam olhando muito para a Europa e não deram tanta atenção para a riqueza dessa cultura, dessa civilização, para a grandiosidade desses povos que viveram aqui. Então eles estavam aqui, os Incas, eles estavam entre Peru, Bolívia, ali, a região amazônica, e depois com a chegada dos espanhóis, por volta de 1520, foi Francisco Pizarro que chegou primeiro na Europa, aconteceu alguns confrontos entre eles. Eu não vou me ater a essa explicação histórica agora, que não é muito a proposta dessa semana, mas com isso o povo Inca acabou sumindo e foram se espalhando. Os que não foram dizimados, que não pegaram doenças que vieram da Europa, eles acabaram se espalhando pela região, em alguns pontos dessa região. Bem, eles deixaram uma cultura, um legado incrível, um povo de uma moral, uma conduta ética, né? Eles têm princípios, né? Que depois o Munay-Ki vem resgatar tudo isso, princípios de caráter, de honestidade muito forte. Eles têm toda uma origem de militar, de generais, de o pai passar para o filho todas essas suas tradições. Tem uma coisa que eu acho tão incrível nessa cultura, tão linda, né? Que para as pessoas importantes, né, as pessoas que eram dignas, não eram importantes, dignas dentro da sociedade inca, o nome dela era
começava a fazer parte dos cantos, o canto épico, que era a maneira de se contar a história. Não se escreviam as histórias, né? Como é que você contava a história da civilização? Através desses cantos. Tinham pessoas treinadas para organizar esse canto contando a história. E se alguém não era digno, ele não entrava no canto. E isso para eles era a morte, a segunda morte, a morte em vida. Era a ofensa deles não ser dignos de entrar. Olha que interessante isso, né? Trazendo um pouquinho aí dessa preocupação e desse cuidado com o zelo do próprio caráter. Então tem coisas incríveis dentro dos povos que eu acho que vale a pena a gente olhar. Aliás, vale a pena a gente olhar um pouquinho para trás, sabe? Para nossa história. Eu, dentro da filosofia, faço isso. E tem uma frase do Einstein que eu acho absolutamente incrível. Ele disse que um dia os cientistas do futuro vão subir as montanhas do conhecimento e da sabedoria. E lá no alto eles vão encontrar os mestres do passado. A gente está muito numa sociedade, já interessa a tecnologia, o presente, mas a grande sabedoria ancestral, ela tá lá disponível pra gente. E se nós estamos numa sociedade, num momento histórico que não tá bacana, né, que está acontecendo muita coisa, nós temos um avanço tecnológico, mas nós perdemos muito com relação à nossa própria humanidade, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha lá atrás e ver Platão, Sócrates, todos aqueles que vieram antes, e olhar também para a civilização inca. E acontece um fenômeno, né, com essa cultura inca, que aqui no Brasil, né, eu fui conhecer tudo isso em Portugal. Por quê, né? O que acontece? Eu falei que o povo inca, hoje existem os descendentes, os povos queros, que dizem que são de origem inca. Mas aconteceu o seguinte, agora eu vou começar a contar para você propriamente, né? A pessoa fala pra caramba, um pouquinho da origem do Munaiqui. Alberto Viloudo, reverencio aqui sempre vou reverenciar. Ele era um cientista, um médico, um cientista que viveu, ele é, tá? Ele estava nos Estados Unidos, em São Francisco, e ele estava fazendo um estudo no microscópio, tentando entender ali a origem das doenças, fazendo a pesquisa dele. E na hora ele teve um insight dizendo, eu estou olhando para o lado errado do microscópio, né? Aqui já é o outro lado, eu tenho que ver a origem disso. Aonde está a origem das doenças? Por que as pessoas adoecem? Por que eu adoeço? E ele sabia que existiam pessoas espalhadas pelo planeta que tinham os xamãs, né? Os xamãs, os curandeiros de várias tribos, que tinham essa visão metafísica, que tinham esse contato com esse conhecimento da causa, da origem das doenças das pessoas, doenças físicas, mentais, emocionais. E ele resolveu sair, né? Saiu dos Estados Unidos e foi para a floresta amazônica, para a região aqui da América do Sul. E ele foi procurar esses povos, procurar ainda, né? Nós estamos falando de década de 70, década de 80 isso, né? Isso é uma coisa assim recente. Ele foi procurar essas tribos, ele foi procurar essa sabedoria, essa medicina. No xamanismo a gente usa a palavra medicina. Essa medicina da alma, essa medicina que curava a essência das pessoas, que faziam elas ficarem inteiras, bem, voltarem a se amar. E ele ficou 10 anos peregrinando por ali, conhecendo as tradições, se curando em primeiro lugar. E aí ele compilou, com a autorização desses povos, né? Ele fez diversas tribos, cada tribo com uma tradição diferente. Ele juntou 9 rituais, e aí eu já vou começar a usar os termos do Munai, 9 rituais, 9 técnicas. Ele começou a juntar essas técnicas e formou, a partir daí, o Munaiqui. Então, o Munaiqui, ele é a compilação, a união de várias tradições de tribos diferentes incas, tá? Ele teve o cuidado, e eu conto isso muito na apostila, nos trabalhos que eu faço, ele teve o cuidado, primeiro ele foi autorizado a fazer isso, e depois ele teve o cuidado de tirar aspectos desses rituais
que pudessem nos dar a impressão de que nós passamos por aquilo, agora nós nos tornamos xamãs, ou índios, ou incas. Não. Ele trouxe isso de uma forma muito bonita, muito sagrada, com muito respeito aos incas, mas de uma forma acessível para nós. E aí surgiu Munaiki, as 9 iniciações incas. Não por uma questão do destino, aqui no Brasil eu nunca tinha ouvido falar do Munaiki. Eu fui conhecer o Munaiki em Portugal o ano passado. E foi muito curioso como tudo aconteceu, porque eu sei que tem gente que gosta do Peru, que sonha de ir para Machu Picchu, que tem um monte de coisa em casa. Eu nunca tive essa identificação, né? Eu tenho uma quedinha pela Índia, né? Mas assim, gosto de tudo, mas assim, não era um lugar, não tava nos meus planos dessa vida, sem coisas a fazer antes de morrer e ir pro Peru, até então. E eu estava em Portugal, e nessa época que eu estava em Portugal, eu já estava muito conectada com o sagrado feminino, que é um caminho, uma jornada que eu faço e que eu amo. E quando eu estava em Portugal passando um tempo, eu fiquei um período grande lá em Portugal, nasceu minha neta, e eu fiquei por lá, e eu fui procurar alguma coisa de sagrado feminino para eu conhecer lá em Portugal, na cidade do Porto. E eu coloquei Sagrado Feminino Porto, e apareceu ali um ritual de iniciação de guardiã do útero Munaiki, Womb Keeper Munaiki, que ia ter no dia seguinte num lugar pertíssimo da casa do meu filho. Aquelas coisas assim que você fala, né? Tava ali esperando, né? Não existem coincidências no mundo. E eu fui nesse ritual eu consegui me inscrever, enfim, participar do ritual de guardiã do útero Munaiki. E durante a iniciação, linda, maravilhosa, eu transmito também, incrível. Ela não fazia parte das 9, ela era a 10ª iniciação. Chama 13ª por causa das 13 lunações do ano, tá? O pessoal do Sagrado Feminino sabe do que eu tô falando. Nós temos 13 lunações, no Sagrado Feminino a gente fala muito em 13 lunações, né? E não em 12 meses, mas enfim, é o ano lunar que a gente fala. Ele chamava 13º, vai comigo, chamava 13º Ritual Munaiki, era o 10º, né? E aí a pessoa que fez a iniciação, a minha iniciadora, Márcia Bizarro, em Portugal, querida, honrando sempre a tradição, falou pra mim, olha, essa é a 10ª porque existem outras 9, né? E eu fui embora naquele dia, falei, mas outras 9? Que outras 9 iniciações é essa que tem no Munaiki, né? E cheguei na casa do meu filho, vamos lá, vamos pesquisar as 9 iniciações que não é a do ritual do útero. Lá, pesquisa. E eu comecei, meu coração começou a disparar, e eu começou a me dar uma coisa, eu falei, que é isso? Eu quero isso, isso estava dentro de mim. Eu hoje entendo que é isso, isso é um chamado, que a gente fala é um chamado. E talvez você esteja aqui porque a palavra Munaiki Munai disse alguma coisa para você. Se prepara, isso pode ser um chamado. Aliás, isso é. E isso aconteceu comigo lá em Portugal. Então eu fui procurar se tinha ali onde eu estava bem no finalzinho da minha viagem para Portugal. Eu fui procurar se tinha alguém que poderia fazer as 9 iniciações antes de eu voltar para o Brasil. E eu procurei, só tinha em Lisboa, eu estava a 4 horas de Lisboa, o custo também, fim de viagem, vocês sabem como é que é, né? Fim de viagem não dava para ir até Lisboa e fazer a iniciação, e eu estava desistindo de fazer as iniciações Munaiki, e liguei para a pessoa que havia me iniciado como guardiã do útero, Munai, para Márcia, e falei, Márcia, tem alguém aqui em Portugal, aqui no Porto, que poderia fazer essa iniciação para mim, que eu queria muito conhecer isso, levar isso para o Brasil? E ela falou para mim, olha, eu posso fazer, eu nunca fiz, você vai ser minha primeira iniciada, você topa fazer? Você não se incomoda de ser a primeira? De jeito nenhum, eu também depois vou ter a primeira, né? E claro, e ela falou, engraçado que eu tava esperando alguém, porque eu tava com todo o material, a apostila, tudo preparado, porque eu sabia que ia chegar alguém pra
para eu iniciar nos 9 ritos. E fui eu que cheguei lá. E nós marcamos, a iniciação Munaiki acontece em 2 dias, nós marcamos, eu fiz as iniciações com ela e foi maravilhoso, foi incrível. Quando você faz as 9 iniciações, você se torna guardião da terra. E você me acompanha essa semana porque eu vou explicar por que chama guardião da terra, né? E eu posso dizer que mudou minha vida. A princípio, ela veio, uma iniciação, também vou contar o que é um processo iniciático, fez alguns movimentos em mim. Eu vou fazer uma comparação muito simplista e guardadas para vocês. Imagina que você vai receber um passe, um reiki, alguma coisa, né? Alguma coisa que vai trazer. É simples assim, tá? E foi feito aquele processo todo, os 9 ritos, em 2 dias ela fez isso para mim. E alguma chave virou dentro de mim. Uma chave modificou. Eu não voltei a mesma pessoa. Eu não voltei. Com certeza não. E eu fui logo colocada em teste isso. Se era coisa da minha cabeça. Eu passei, logo que eu cheguei de Portugal, eu passei uns momentos mais difíceis da minha vida. Bem complicado. E a maneira como eu passei por ele, até hoje eu me surpreendo. Eu falo, cara, como é que eu atravessei esse momento tão desafiador dessa maneira? E eu tenho certeza que foi o Munaiki. Foi a sustentação que o Munaiki me deu. Foi a serenidade. Eu digo, né, e agora já trazendo uma explicação, Munai é amor, Ki é energia. Munaiki é a energia do amor. Se você me pedir para definir o Munaiki em uma frase, um parágrafo, eu vou dizer para você. Munaiki é um lugar que você tem dentro de você e esqueceu. Lembra do começo da nossa live, do que eu falei? É um lugar que você acessa dentro de você, que está aí disponível agora em todos nós. E que nesse lugar você tem paz, serenidade e equilíbrio. E desse lugar você olha para a vida, para o caos acontecendo ao seu redor, mas não se torna o caos. Você consegue ter discernimento para fazer escolhas melhores, para usar o teu conhecimento, o teu recurso, as tuas emoções, a tua mente a seu favor. Ilumina? Não iluminei. Muito longe da iluminação, né? Só pergunta pro Marcos, meu marido, se a pessoa aqui é iluminada. Não, definitivamente. Mas o que eu falo é que eu piro, mas eu volto logo. Eu vou na sombra, mas eu volto logo. Em vez de ir ficar, a gente volta. E eu sinto cada vez mais nesse exercício de ir e voltar que o tempo é menor. Ou que eu olho que eu vou e já consigo detectar aquilo, um pensamento negativo, uma emoção negativa, eu consigo olhar, eu me desidentifico daquilo. Né? Então eu olho o caos, eu tô vendo o caos, eu não tô alienada, eu não tô no mundo paralelo, eu tô aqui, olhando a situação, com muita clareza dessa situação e não me identifico com ela. A própria maneira que nós estamos hoje, todos nós estamos enfrentando esse momento tão desafiador das nossas vidas, em termos de planeta, em termos de humanidade. A maneira como eu estou lidando com isso, eu também fico surpresa. Tanto que eu estou tendo condições de ajudar outras pessoas desse lugar de serenidade, desse lugar onde eu observo aquilo, eu não me identifico com aquilo. E eu consigo fazer escolhas melhores. Então, o Munaiki, ele me permitiu isso. É por isso que eu sou apaixonada pelo Munai. Eu falo de Munai, eu faço as iniciações para as pessoas, porque é algo que eu tenho, né, na minha taça, que eu transbordo e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Porque eu quero, né, eu já iniciei o meu marido, muitas pessoas ao meu redor, já iniciei meus netinhos, agora eles foram iniciados porque a vovó iniciou, mas quando eles crescerem e puderem escolher, eles vão ser reiniciados pela vovó ou por outras pessoas, se isso fizer sentido para a vida deles. Mas
eu ganhei um presente. Eu digo que eu ganhei um presente. Não era algo que eu estava esperando, foi algo, né? Um presente surpresa, foi que a vida me deu lá em Portugal e que eu trouxe para o Brasil. E é interessante, né, que aqui no Brasil a gente nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido falar do Munay, e fui conhecer o Munay em Portugal e tive toda essa experiência com ele, essa conexão com o Munay-Ki, trouxe para o Brasil. Aí eu chegando aqui, eu comecei a descobrir pessoas que já tinham sido iniciadas no Peru, pessoas que já tinham sido iniciadas em Portugal, aquela coisa, né? Os iguais começam a se aproximar. E que legal, que bacana que isso vem acontecendo, e esse grupo de guardiões da Terra, ele tá aumentando a cada dia. E toda essa grandeza do Munay-Ki, que deu muito sentido para minha vida, é ela que eu compartilho com tanto amor com as pessoas, com que eu marquei essa semana, porque nessa semana eu vou te contar muitos detalhes, eu vou te contar muitas coisas, porque assim, adiantando, quando você passa por um processo iniciático de qualquer tradição, o processo iniciático, né, dentro das tradições espirituais, energéticas, é algo que não tem mente, não tem muita explicação, tá? É uma coisa, é um movimento, é um momento, é um ritual simples, super simples, em que essa chave é virada. Porém, aí começou a Maria Teresa, né? Eu passei por este processo desta maneira, mas eu falo que o Munay-Ki caiu nas mãos de uma pessoa extremamente mental, estudiosa, que quer entender as coisas, e professora ainda, né? Ainda mais essa para completar. E eu falava, gente, como é que eu vou iniciar outras pessoas se eu não estou entendendo o que é isso? E aí eu comecei a fazer muita pesquisa. Entender o ritual em si, a iniciação, você não entende, né? Não é um processo mental lógico, mas depois eu fui estudar. E aconteceu algo muito incrível, que eu comecei a receber muitas informações a mais do que eu tinha aprendido nos rituais. E foi a partir daí que surgiu o Munay-Ki Brasil. O Munay-Ki Brasil, ele traz tudo da tradição do Munay-Ki, do jeito que o Alberto Villoldo compilou, honrando tudo que o Alberto Villoldo fez e faz pelo Munay-Ki, mais um material, informações, técnicas que eu trouxe por inspiração, por canalização, por uma compreensão a mais, não diferente, mas a mais do Munay-Ki. E a partir daí, né, surge o Munay-Ki Brasil, onde existem as 9 iniciações e existe a 10ª também. A décima iniciação, que chama a 13ª, de Guardiã do Útero. Guardião da Terra, as 9 iniciações, é para homens e mulheres. A 10ª iniciação, a 13ª iniciação, que você já sabe que é de Guardião do Útero, é muito legal os homens participarem, mas eles não se tornam multiplicadores. É muito lindo, eu já fiz ritual do útero com homens, e é muito lindo a limpar essa conexão com a mãe, com as mulheres da vida deles. É muito rico esse processo para os homens fazerem. Eles só não são iniciados como guardiões. Porque o que acontece em todas as iniciações Munay-Ki? Você é iniciado e você se torna um iniciador. Então, a partir daquele momento, existem algumas regrinhas, você pode levar essa bênção para outras pessoas. Você pode montar o teu grupo, você pode montar o teu ritual, o seu evento, agora online, né? Agora online, e você pode passar adiante, ser um multiplicador desse caminho Munay-Ki. Então é algo assim muito lindo. Esse movimento, eu fico muito feliz quando eu vejo crescer, porque eu sei que cada pessoa que é iniciada, ela vai iniciar outras, que vão iniciar outras, e assim a gente vai espalhando essa energia do amor, né? Lembrando, Munay-Ki é a energia do amor. É um tema lindo, vasto, cheio de detalhes. Nós temos 9 rituais. Esses 9 rituais, em cada ritual
Lembra, o objetivo é resgatar o amor, é trazer o amor, né, te trazer para esse lugar aqui dentro. E para isso a gente precisa, como acontece no autoconhecimento, por isso que ele tem tudo a ver com o autoconhecimento que eu trabalho há mais de 15 anos. Nesses 9 rituais, nós vamos trabalhando questões do passado, nós vamos trabalhando os nossos corpos, os nossos chakras, a nossa parte intuitiva, o masculino e o feminino dentro de nós, né? Os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida, tudo isso vai sendo trabalhado a cada ritual Munai-Ki. E o último ritual, o 9º ritual, que é aquele onde você consagra tudo isso e se torna um guardião da Terra, neste momento, nesse 9º ritual, é a hora da sua expansão, onde você, eu falo que é a hora que você deixa de viver na Terra e a Terra começa a viver dentro de você. Porque o senso de pertencimento, a responsabilidade coletiva que dá, né? E que isso são princípios do povo Inca mesmo, né? Aquela questão de retidão de caráter, de conduta, de não fazer nada que fira, tá certo? Não sei se tá certo, que vai ferir outra pessoa, ou vai ferir o planeta, a natureza. Isso não faz mais sentido, para você. Eu me peguei, né? Eu dentro dessa jornada aí de 1 ano no Munai-Ki, e agora, foi iniciada, mas a vida continua, a correria da vida. Agora nessa quarentena, eu me peguei observando hábitos de consumo meu, relações com alimento, com o próprio lixo, que eu falei, gente, não é possível que a gente faça isso, né? Me deu um dar-se conta, né? Como eu digo, você fala, não tem o menor sentido isso. Né? Então essa questão da conexão, né? Como eu disse no princípio, não tem natureza, a minha natureza e a natureza lá de fora. A natureza é uma coisa só. É uma coisa só. A gente está vendo isso na nossa vida, a gente está sentindo. Porque saber a gente sabe. Agora a gente está sentindo isso. Né? Muitas coisas que a gente tem até, dependendo do tempo que você está no caminho do autoconhecimento, tem até muitas coisas que talvez fazem parte são conceitos que você já entendeu. Né? Por exemplo, somos todos um, né? Não tem o outro, é sempre o mesmo. Mentalmente nós entendemos, mas um conhecimento é só um conhecimento se a gente não aplica isso na vida. E na aplicação é que surge a sabedoria. E agora nós estamos vendo que na prática somos todos um. Né? O vírus não é para ele ou para ela ou para o outro, é para todo mundo. Né? E da mesma forma que ele é tão democrático, né, nesse sentido, eu, Maria Tereza, acredito que não só com relação ao vírus, mas com relação a qualquer dificuldade, obstáculo, qualquer problema que a gente chame de problema que a gente tenha enquanto humanidade, nós só vamos sair dessa juntos. Juntos, não é solo, nesse momento não é solo, é junto, é nessa união, é nesse resgate da fraternidade. Isso é muito forte, esse senso de responsabilidade com o todo que o Munai dá. Mas primeiro, você precisa se responsabilizar por você. Né? A gente tem que resolver antes de querer acabar com a guerra no mundo, a gente precisa acabar com a nossa guerra interna, com a guerra dos nossos pensamentos. Antes da gente querer lidar com o desamor no mundo, a gente precisa lidar com esse desamor dentro de nós. O desamor que existe sim, quando você se negligencia, quando você se sabota, quando você não cuida da sua saúde, quando você permite que os pensamentos negativos tomem conta, as emoções negativas, quando você alimenta as emoções negativas, tudo isso são atos de desamor. Desamor com a gente, de desrespeito pela nossa história, pela nossa essência. E é isso, né, que lindamente o Munai faz quando faz esse ciclo, né, dos 9 rituais. Ele te cura para você se somar aos guardiões da Terra e juntos não é curar a Terra. Né? A gente escuta muito isso, nós precisamos curar a Terra. A Terra, ela faz a autorregulação dela. Né? Ela se cura sozinha. Se precisar tirar a gente para ela se curar, ela tira.
né? Mas a gente tem essa consciência de que é um ser vivo, de que estamos aqui, que não é o chão da casa que eu moro, esse terreno não é meu, essa terra não é minha, eu tô aqui de passagem, inclusive. Então a gente ter essa relação de respeito, de responsabilidade com o planeta e com as outras pessoas. E com as outras pessoas que não são outras, que somos nós. Então o Munaiki tem princípios muito claros, maneiras de conduta. E você fala, ah, Tereza, isso é rígido. Não, é tão natural que você incorpora isso depois das iniciações, que não tem como. Você não, como eu disse, você não se reconhece. Nossa, como é que eu não agia assim? Como é que eu não pensava assim? Essa semana eu tive um relato muito lindo, porque um dos rituais a gente trabalha a abertura da nossa intuição, a abertura de cura das nossas mãos, que é um movimento natural em nós, né? Machucou a mãe, vai lá e passa a mão, né? Então a energia das nossas mãos, o poder curativo dela, da nossa intuição, tudo isso são aspectos trabalhados no ritual. E essa semana uma pessoa ontem, né, domingo ontem, uma pessoa falou, nossa, eu tô tão mais intuitiva, as coisas estão acontecendo assim de uma forma tão linda. E aí eu conversando com ela, falou, depois do ritual do Munai, né? Nossa, é mesmo, eu não tinha feito essa conexão. Foi depois do ritual do Munai que isso está acontecendo. Sim, assim como outra pessoa, logo depois do ritual, o último ritual online, o último ritual presencial que eu fiz foi no final de fevereiro, logo depois do carnaval, e um dos relatos que eu tive incríveis foi de uma pessoa que falou, nossa, Tereza, a minha vida profissional estava travada, tinha um monte de projetos que estavam emperrados, não ia. Depois do ritual no Munaiki, começou as coisas a andarem, a modificar. Claro! Você mudou dentro. Você mudou dentro. Muda dentro que muda fora. Você quer mudar a tua vida? Você pode, não assistir mais nenhuma live, falar esse Munaiki não é pra mim, mas leva com você isso que eu vou te falar. Muda dentro que fora transforma. A gente fica tentando mudar fora. E aí a coisa não se sustenta. A gente pega aquela árvore cheia de maçãs, e maçã, você não queria maçã. Aí você arranca a maçã e cola a laranja ali. Vai funcionar? Não, você tem que mexer na semente, você tem que trocar essa semente, nutrir essa terra, as raízes disso, olhar para os nossos ancestrais. Eu falei no começo dessa live a importância da gente olhar para os mestres do passado, né? Ir lá se inspirar nas nossas vidas. E os teus mestres do teu passado? E a tua ancestralidade? Aqueles que vieram antes e que, né, muitas vezes a gente não honra, abençoada constelações familiares. Como é que a gente quer? Gente, você sabe que a tua relação com a mãe tem tudo a ver com a sua prosperidade? Não está próspero? Dá uma olhadinha para sua mãe, como é que foi essa relação? É tão importante, é tão sagrado. E isso o xamanismo faz de uma forma linda. Essa reverência aos que vieram antes, ao trazer a sabedoria. É que nós estamos num mundo moderno, então aqui o velho não funciona mais. Opa! Será que Platão, 1000 anos antes de Cristo, 500 e pouco antes de Cristo, não funciona mais? Você faz um monte de coisa aí, ligado ao hermetismo, ligado a conceitos platônicos que a gente faz na vida, ligados ao xamanismo, eu falei pra você. Né? De quantas a nossa integração com os 4 elementos que a gente faz. Então xamanismo não é bruxaria, não é algo tão fora da nossa realidade, só tem outro nome, e por razões que eu não vou entrar aqui hoje nesse tema, mas por razões, né, históricas. Assim como, né, as pessoas falam as bruxas, né? Gente, quem é mãe aqui que o filho fez um cortinho e não soprou? E não foi lá soprar? O que o sopro faz? Ele tem antisséptico com anestésico? Não, não é. Isso aí é essa magia toda, é esse amor na forma de sopro, porque você quer curar alguma coisa na sua vida, também leva essa. Põe amor. Põe amor. Talvez não o amor que a gente definiu, e eu dei um curso só falando sobre isso.
como a gente banalizou a palavra amor. Ainda está disponível, Linguagem do Amor no Telegram, dá uma olhada. Tanta coisa que a gente chama de amor que não é. Agora, esse amor Munay, ele é o amor raiz, tá? Não é amor Nutella, não. É o amor na essência mais pura dele. E é isso que nós vamos colocar. Não é o amor paixão, atração, amor, seja lá o que for. Codependente, tampa de panela, metade de laranja, não. Não é. É o amor essência. É o amor que nós somos na nossa essência e que encobrimos. Encobrimos com os nossos medos, encobrimos com as nossas capas de proteção. A mesma capa de proteção, os muros de proteção que te protegem são os que te isolam. Tá? Te isolam e te mantém só, e te mantém protegida. Então, todo esse processo de desconstrução que eu falei que o autoconhecimento traz, com todas as técnicas que ele utiliza e que o Munay Ki traz de uma forma tão acelerada. Tem uma definição de iniciação que é uma aceleração de um processo. Lá atrás, né, e eu estou falando sempre muito disso, né, nesses estudos, dos estudos da filosofia que eu faço, havia muita escola iniciática. Beijo, Josi querida, minha mestre também, minha iniciada, guardiã da terra e guardiã do útero. Beijo, minha querida. Lá atrás haviam essas escolas iniciáticas. O que eram os processos iniciáticos? Era uma aceleração no aprendizado das pessoas. Né? Então as pessoas, talvez elas levassem 20, 30 anos para adquirir um nível de consciência, de entendimento na vida dela, e quando elas entravam numa escola iniciática, a academia de Platão, ou várias escolas iniciáticas que já existiram ao longo da história, elas tinham esse processo acelerado. E a iniciação Munay Ki também mantém isso. Ele é uma aceleração no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de resgate desse amor por você. De encontro com esse local que eu digo, né? Munay é um lugar dentro de você, um lugar de paz, de serenidade. É o encontro com o teu eu mais sábio, o teu eu maior, o teu eu superior, que está aí, disponível para você. Ah, Tereza, eu não sei disso, eu acho que eu não tenho, veio faltando. Não, ninguém veio faltando peça. Todos nós temos esse local, esse disponível para a gente acessar a hora que quiser, a hora que a gente lembrar dele. Lembra que eu falei que nós temos um tesouro e nós esquecemos que tem um tesouro? Nós escondemos o tesouro e esquecemos que tem um tesouro. E aí a gente começa a procurar. Tem uma história que você já deve ter lido, visto, né? Do mendigo que estava dormindo em cima de uma caixa de sapato. Eu acho que eu li isso via Paulo Coelho, mas talvez tenha outras versões. E tinha um mendigo que ficava ali deitado em cima de uma caixa, e todo mundo que passava, ele pedia dinheiro, pedia alguma coisa, e alguém um dia perguntou: o que você tem aí dentro dessa caixa? Eu não sei, eu tô deitado aqui há muitos anos, nunca parei para abrir, para olhar. Então abre. E tinha um tesouro ali dentro. Então é mais ou menos o que acontece com a gente tem esse tesouro aqui, e a gente esqueceu, nunca olhou, nem sabia que tem, eu não sei, nem sabia que isso existia, mas tem aqui dentro de nós. E no processo de autoconhecimento, sim, você pode levar aí alguns anos, algumas vidas para encontrar isso. O Munay Ki, ele acelera isso. Como eu contei toda a minha história hoje com relação ao Munay Ki, como foi o meu encontro com o Munay Ki, o que ele fez pela minha vida, o que ele faz pela minha vida. Eu vivo o Munay Ki hoje, ele faz muito sentido, ele dá um sentido pro sentido da minha vida, né? E com isso, beijo para vocês todas. Oi Eliane. E com isso eu abracei o Munay Ki como uma missão de vida. E eu compartilho. Ele é mais uma das ferramentas que eu utilizo. Lembrando, como eu já disse, né, eu como mentora de autoconhecimento utilizo várias ferramentas. O Munay Ki é uma dessas ferramentas que eu utilizo. Como, né, só agora finalizando para quem chegou depois. Eu entendo que Munay Ki não é para todo mundo. Ele é um caminho espiritual, xamânico, que vem do povo Inca. E eu contei aqui toda a história de como surgiu o Munay Ki. E
E pode ser que não seja a sua pegada essa. Pode ser que para você isso não toque o teu coração. E tá tudo bem. Tem tantas outras coisas lindas disponíveis para ir. Ele é mais uma opção. Agora, quando as pessoas chegam para mim e falam, eu não sei porquê, mas Munay me chamou a atenção, cara, isso é um chamado. Essa conexão no teu coração já é, né? E muita gente que vem fazer as iniciações Munay aqui comigo falam exatamente isso. Eu não sabia o que era, mas eu senti uma vontade muito forte de ver tua live, de ouvir uma palestra, alguma coisa sua, onde você fala de Munay aqui. Então, meus queridos, com essa abertura da Semana Munay aqui, eu não falei nada, falei um quinto, né, de tudo que eu tenho para trazer sobre o conteúdo Munay aqui, sobre o que é a jornada Munay aqui. Vou todos os dias essa semana, às 6 horas da tarde, mantendo às 18 horas, eu vou trazer todo todo o conteúdo, todas as referências do Munay, do povo Inca, para que você conheça e de repente você hoje olhou, ouviu, gostou, continua, assiste, continue e vê se isso reverbera no seu coração. Ele é transformador, ele transformou a minha vida, os relatos das pessoas que já foram iniciadas também, a transformação, a qualidade dos pensamentos, como eu falei, a serenidade na tomada de consciência das decisões da sua vida, o olhar para o caos sem ser o caos, essa conexão com a terra, com Gaia, com Pachamama, como a gente chama dentro do Munay aqui, com as outras pessoas, né? Então a qualidade muda. E foi esse o grande presente que o Munay aqui me deu e que eu ofereço, que eu transmito para as pessoas com os rituais de iniciação Munay aqui. Os 10, os 9 de Guardião da Terra, onde você se torna Guardião da Terra, e o 10º, que é só para mulheres, que é de Guardião do Útero. Lembrando, você foi iniciado, você se torna um iniciador. Ou seja, você pode levar isso para as mulheres da sua vida, para suas amigas, para suas ancestrais. Eu não falei algo, mas eu vou deixar para falar amanhã? Não, eu vou contar. O Munay aqui, a gente trabalha e 7 gerações passadas, 7 gerações futuras. A gente quebra uma cadeia de muitos processos que vêm lá atrás e que a gente acaba perpetuando isso. Chegou na gente, a gente foi iniciado, a gente rompe isso e não permite que vá, né, para as nossas gerações futuras. Então, eu falo que eu faço o Munay aqui é para mim, é por todos que vieram antes, por todos aqueles que vêm depois. Tenho filhos, tenho netos, né, e por todos aqueles que virão. Então, e para mim, dentro da visão Inca, é quase que um compromisso moral, né, kármico, dármico, de fazer isso não só por mim, mas por todos aqueles que estão ao meu redor. E eu tenho certeza que as pessoas que estão ao meu redor aqui hoje, elas acham que eu melhorei depois do Munay aqui. E mudou muito, mudou a qualidade das minhas relações, a intensidade das minhas relações, a relação com a minha verdade, com todos os meus trabalhos acabaram refletindo isso também. Então eu te deixo aqui o convite para continuar comigo essa semana. Só isso, continua comigo essa semana e nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito, gratidão profunda. Deixo a minha última mensagem do dia de hoje, que é ame-se, ame-se. Eu escrevo no meu grupo lá, amem, não é amém com acento, é amem. Né? Começando por você mesmo. O amor é a resposta para tudo, o amor cura. Um super beijo no seu coração. A gente se encontra amanhã, 18 horas, onde eu vou continuar te contando tudo sobre o Munay aqui. Um super beijo, gratidão pela sua presença e até sempre!